A puberdade é um período natural de transição da infância para a fase adulta e a idade para que isso aconteça é diferente para meninos e meninas por conta de uma alteração hormonal brusca. É um período geralmente de muitas transformações nas crianças, tanto no corpo como no psicológico, o que normalmente deixa pais e mães bastante confusos e desconcertados para lidar com essa nova realidade que pode acontecer de forma precoce ou mesmo tardia. E para ajudar a explicar melhor essas mudanças, nós vamos contar com a ajuda do médico, o médico pediatra, o Dr. Cláudio Orestes. E você, como sempre, vai poder fazer suas perguntas pelo telefone. Pode colocar aí, tá aí na sua tela, 3216-5115. Fiquem à vontade, esse espaço aí, claro, também é todo de vocês. Boa noite, Dr. Cláudio. Satisfação recebê-lo aqui no programa Cidade Alerta. O que verdadeiramente é a puberdade? Qual a fase média que isso acontece em meninos e meninas? Exato. A puberdade é um componente biológico da adolescência. Muitas vezes as pessoas confundem adolescência e puberdade. A adolescência, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, é um período de 10 a 20 anos. Para o Estatuto da Criança e da Adolescência, é de 12 a 18 anos. Dentro dessa faixa, existe um componente biológico e fisiológico que é a puberdade. Sim. E ela é caracterizada inicialmente nas meninas a partir de 8 anos de idade e os meninos a partir de 9 anos. E esse ciclo se conclui, em média, na menina até 13 anos e no menino até 14 anos. Ok, doutor Cláudio, por exemplo, quais são as diferenças, né, nessas mudanças físicas em relação a meninos e meninas? Por exemplo, nos meninos acontece assim e nas meninas acontece assim. Quais são essas diferenças? Exato. Existem características que são peculiares de acordo com o sexo. Nas meninas, de uma maneira geral, o início da puberdade ela se dá com o aumento do broto mamário, que é a mama, ela começa a eclodir e aumentar. Sim. E no menino, com o aumento da gônada, que é o testículo, ele começa a aumentar. Essa, particularmente, é o que dá início às meninas e aos meninos. A partir daí, começa o surgimento de pelos, o crescimento da mama nas meninas, o aparecimento da menstruação, alterações de odor nas axilas e comportamentos. Alterações do comportamento, ansiedade, agitação e o crescimento propriamente dito, que a gente chama de estirão de crescimento nas meninas. Já no menino, ocorre mais ou menos essa mudança do corpo, ele se torna mais... o crescimento é abrupto, ele se torna mais forte, os ombros ficam mais largos, ele ganha muita massa muscular e existe também o aparecimento de pelos na face. Essas características secundárias que a gente chama por ação dos hormônios nessa fase. É uma fase que as pessoas falam que é uma fase muito complicada, né? Que são a fase da aborrecência. Exato. Isso, na verdade, se consolida, é mesmo assim dessa maneira? Ou há um certo exagero aí na percepção popular dessa fase, tanto de meninos como para as meninas? Muitos pais, na verdade, eles esquecem que eles também passaram por esse mesmo período. É uma coisa cíclica. Só que quando acontece e ele não tem a lembrança, ele acha que o adolescente está rebelde, está diferente. Mas é muito difícil porque existem alguns lutos. O que é luto? Eu era criança e deixei de ser. A criança dentro de mim, de certa maneira, ficou para trás. A percepção dos pais como criança ficou para trás. E a própria adolescência existe fases, de 10 a 14 anos, que a gente chama precoce, de 15 a 17 anos intermediária e de 17 a 18 anos, que a gente chama tardia. Cada um tem uma característica própria. Sim. Por exemplo, no início, a criança ainda tem aquela relação com os pais, mas eles já começam a se aproximar dos iguais. A minha turma passa a ser a família dele, progressivamente. E ele passa a ouvir mais os amigos do que propriamente a família. Mas isso é uma característica que é similar a todos. Outro é a onipresença e a onipotência. Eu tenho que estar em todo lugar e eu tenho que ter o quê? Eu posso tudo. Ah, muito bem. Diante da mudança física acelerada. Ok.
Doutor Cláudio, a dona Fátima do Valentina Figueiredo, ela faz uma pergunta em relação a essa mudança bem precoce, né? Ela fala que a filha dela, aos 6 anos, já começa a aparecer, por exemplo, os seios já começam a aparecer de maneira muito precoce, né? Já que a filha dela tem apenas 6 anos. Isso é normal? Isoladamente, só os seios, a gente acompanha e faz uma avaliação através de exames, idade óssea, hormônio. Porém, quando ele é acompanhado de outros caracteres, pode de fato caracterizar a puberdade precoce. Porque, como eu falei, na menina é a partir de 8 anos. Sim. E 6 anos, de fato, é uma idade bem anterior a essa média de idade. Então, para se comprovar, teria que ser feito observar outras transformações Exato. no corpo, além, por exemplo, desse aparecimento precoce das mamas. Exato. E nos meninos, por exemplo, o que é que pode caracterizar essa puberdade antecipada ou precoce? Também, antes desse período de 9 anos que eu falei, o surgimento, o aumento do testículo, do próprio pênis e também o aparecimento de pelos e mudança da voz, que é bem característico da puberdade. Por exemplo, doutor Cláudio, agora a questão da puberdade tardia, tanto a tardia quanto a precoce, é algo preocupante ou não? É preocupante porque ela pode estar fundamentada em outras alterações. A gente tem praticamente 3 glândulas que faz o acompanhamento desse processo. Um é a hipófise, a outra é a tireoide e, por fim, a suprarrenal. Essas 3 glândulas podem ser alvo de tumores, de alterações, de pacientes que são submetidos à radiação. Sim. Ou então eles têm alguma patologia em outros órgãos, que altera a produção de hormônios. Por isso, toda vez que surgir fora daquela faixa etária que é esperado, é sempre bom procurar investigar qual definitivamente é a causa que pode estar proporcionando essa alteração. Doutor Cláudio, a Maria Aparecida de Santa Rita tem uma pergunta. Boa noite, Maria, fica à vontade. Boa noite, é porque assim, eu tenho um bebê, eu tenho um menino de 11 anos. Aí ele é imperativo, ele toma medicação, mas ele já tem bastante pelo nas partes íntimas, no sovaco, nas pernas dele. É muito pelo, eu tenho que ficar fazendo. É normal? Assim, isoladamente, só o pelo, é como eu falei. Pode ser uma questão própria dele, sim, pode estar relacionado ao fato de tomar algum medicamento e pode ser algum problema neurológico também. Porque já que ele faz uso de algum medicamento de controlado, ele pode ter alguma alteração neurológica que acelerou esse processo. Mas, como ela disse, um bebê de 11 anos não é mais um bebê, é um adolescente. E ele já é esperado que esteja nessa fase de puberdade. Então, pode ser normal para a idade dele. Assim, para a dona Maria ficar tranquila, né? Qual profissional ela deve procurar? Inicialmente, ela pode procurar um endocrinologista ou um pediatra. Quando o pediatra pode iniciar a investigação, ele se é apropriado e pode encaminhar ao endocrinologista. Ok, doutor Cláudio Orestes, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Cidade Alerta, bastante esclarecedora. Pena que o nosso tempo é bastante reduzido, mas realmente foi muito bom em função de todos os esclarecimentos que o senhor trouxe aqui para o nosso público em todo o estado aqui da TV Correio Record. Boa noite, até uma próxima oportunidade. Boa noite e agradeço a todos.